Apocalipse capítulo 15, vamos inicialmente ler o capítulo todo, são apenas 8 versículos. A palavra do Senhor diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Por enquanto, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus até aqui. Apocalipse 15 e 16 formam a 5ª divisão do livro, a 5ª das seções de 7, as seções paralelas que compõem o livro todo, e que contam aquela grandiosa história que começa com a primeira vinda de Jesus e os atos relacionados à redenção realizada por Cristo, sua vitória, a oposição do mal, o crescimento do mal aqui na terra, uma vez que no céu, de lá, tudo que havia de mal foi banido, até o dia da batalha final, da vinda do Senhor Jesus, da ressurreição dos mortos, da destruição dos ímpios e do novo céu e da nova terra. Essa história, João conta 7 vezes no Apocalipse. Mas cada vez que ele conta, ele está, como que, por assim dizer, focando em algo específico. Em algum momento, ele se detém mais em alguma das sessões, como por exemplo, na segunda lá, quando ele descreveu a coroação de Cristo no céu, e o momento em que Cristo abre os selos do livro. Então a ênfase maior estava naquela primeira parte da história, que era justamente a vitória do Cordeiro, a coroação do Cordeiro, o poder da pregação da palavra em todo o mundo, a autorização divina para que isso aconteça. Em outros momentos, ele, como por exemplo na 4ª sessão que nós vimos recentemente, que é aquela dos capítulos 12 até o 14, ele enfatiza mais a oposição do mal e o modo como o mal se organiza para tentar fazer frente ao Cordeiro, mas acaba sendo, de qualquer modo, destruído por Deus. E nesta sessão aqui, nos 7 flagelos, a ênfase está em 2 aspectos bem interessantes. Primeiro, o juízo de Deus. Segundo, a dureza do coração humano. E isso é uma das coisas mais entristecedoras ao ler. E eu confesso, quando eu leio esses 2 capítulos, é a parte do Apocalipse que me causa mais pesar. Porque o que nós percebemos é Deus exercendo o seu juízo sobre os homens. E esses homens, cada vez mais endurecidos, cada vez mais rebeldes, cada vez mais blasfemos. Geralmente, as sessões do Apocalipse, essas 7 grandes divisões, 7 igrejas,
7 selos, 7 trombetas, 7 vozes e aqui 7 taças. Quase sempre essas séries de 7 começam com uma visão celeste, uma visão lá do céu. É assim que a quinta sessão, que é essa, no capítulo 15, começa. Vi no céu outro sinal grande e admirável. Portanto, João sempre volta ao começo da história. Volta a contar aqueles acontecimentos celestes relacionados à vitória do Cordeiro, à vitória de Cristo, ao seu triunfo sobre as forças do mal e, consequentemente, também o triunfo de sua igreja sobre as forças do mal. Apocalipse é interessante, num sentido, porque ele difere de outros dramas que são relatados na antiguidade. Porque a vitória quase sempre nos dramas e nas histórias ficcionais está no fim. E apenas no fim. Mas o Apocalipse sempre coloca a vitória no começo. No começo da história. É claro que é uma vitória no fim. Mas só há uma vitória no fim porque é uma vitória no início. O início da história remete ao Calvário. Remete à cruz. Remete à ressurreição. À ascensão de Cristo aos céus. Aí está a nossa vitória. É importante lembrar isso. A nossa vitória não está no futuro. A nossa vitória está no passado. O futuro é apenas a consumação desta vitória. E é por isso que o texto diz que o sinal grande e admirável no céu, que foram aqueles 7 anjos que têm os 7 últimos flagelos de Deus, porque com estes, ele diz, se consumou a cólera de Deus. Consumar aqui é uma expressão que quer dizer, levou-se ao seu fim, foi conduzido ao seu propósito, o propósito de Deus. Portanto, a vitória conquistada no passado, na cruz, agora é levada ao seu fim, ao seu propósito, à consumação. A visão que antecede ao derramar, digamos assim, dessas taças, desses flagelos, é parecida com aquela visão do capítulo 4, quando também lá nós vimos um mar de vidro lá no céu. O texto diz aqui, no verso 2, vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Então, esse coro celeste, sobre aquele mar de vidro, que agora também é acrescentado um detalhe, diz que ele é mesclado com fogo, em cima daquele mar de vidro, lá no céu, uma cena celeste, estão os vencedores da besta, os vencedores do número do seu nome. Ou seja, todos os crentes que já morreram. Todos os crentes que ao longo da história não se deixaram marcar com a marca da besta. Porque a marca da besta, como nós já tivemos a oportunidade de ver aqui em outro estudo, não é algum mecanismo, algum instrumento secreto que lá no futuro vai ser imposto sobre os homens. Mas é tão somente a marca de pertencer ao mundo. Por assim dizer, é uma espécie de batismo do mundo. Se na igreja nós temos o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é uma marca também na fronte, que é um pertencer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, ser marcado com a marca da besta é pertencer ao mundo, é viver de acordo com os padrões do mundo. Quem vive de acordo com os padrões do mundo se dá, entre aspas, bem no mundo. Quem vive segundo os padrões divinos tem problemas no mundo. Sua vida não será fácil. Enfrentará perseguições, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os vencedores aqui, que estão lá no céu, em cima daquele mar de vidro que representa a calmaria celeste, a ausência de conturbação. Lembre-se que mar na Bíblia, especialmente em Apocalipse, significa aquilo que é inconstante, aquilo que não pode ser domado, os problemas, as multidões, o vai e vem das multidões.
No céu, o mar de vidro representa perfeita paz, ausência de conflito, ausência de total e completa de lutas e de dificuldades. Lá estão em pé sobre esse mar os vencedores. Isso também tem um sinônimo de que eles venceram tem um simbolismo de que eles venceram as coisas que lhes traziam lutas, dificuldades. Eles estão em pé sobre o mar congelado, cristalizado. O simbolismo disso é a vitória e a ausência agora de turbulências, de tribulações lá no céu. Lá estão, portanto, os vencedores da besta, ou seja, todos aqueles crentes que desde o primeiro século, desde que Cristo ressuscitou dos mortos, desde que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, até os nossos dias, quando uma pessoa aqui na terra, crente, fiel ao Senhor, morre fiel ao Senhor, ele venceu a besta, ele venceu a marca do seu nome, triunfa, sobe aos céus e lá se junta a esse grande coro que canta um cântico muito interessante, porque diz que é o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés talvez aqui seja uma referência justamente àquela vitória dos israelitas quando eles atravessam o Mar Vermelho, triunfam sobre o mar, portanto, aquele mar que era o inimigo deles, mas que Deus abriu para que eles atravessassem. Veja que esses aqui estão em pé sobre o mar de vidro, portanto também vitoriosos, também passaram as dificuldades, passaram os problemas. O simbolismo é esse, os problemas ficaram para trás. E lá estão eles, cantando o cântico de vitória. Ao mesmo tempo também é o cântico do Cordeiro, porque o Cordeiro foi aquele que morreu, sofreu, pagou o preço, mas agora está vivo, ressuscitou, vitorioso. Portanto, o mal ficou para trás, a derrota ficou para trás, o sofrimento ficou para trás. Agora segue-se em plena e completa vitória. E o cântico deles é uma referência ao poder de Deus. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta que é feita no cântico nos deixa com uma preparação para o que vem depois. Ele diz: Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Justamente porque as 7 taças vão ser destruidoras. E o poder destrutivo das 7 taças poderia levar alguém a dizer assim: mas não é desproporcional? Deus não está esmagando uma mosca com um machado? Ele não está sendo rígido demais? Então, desde já é dito, não. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ou seja, o que Deus está fazendo, o que Deus fará, segue perfeitamente a lei da sua justiça. E a pergunta que vem em seguida é: quem não temerá e quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? É uma pergunta que diz: alguém seria louco? Alguém seria louco de se recusar, de se dobrar diante de um Deus que executa com esse poder e com essa fúria os seus flagelos no mundo? Alguém seria louco? Veremos que muitos serão. Como os 7 flagelos vão descrever em seguida. Pois só tu és santo, continua o cântico. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. No fim de tudo, portanto, chegará o momento em que todos aqueles que pertencem ao Senhor o glorificarão. A próxima cena celeste é a preparação dos 7 anjos para que eles derramem suas taças. Há um paralelo muito estreito com as 7 trombetas. Quando você lê as 7 trombetas, quando você lê as 7 taças, você percebe que elas são paralelas. Elas não são sequenciais, uma não está depois da outra. Elas são paralelas, elas se encaixam.
como um quebra-cabeça, que você vai botando as peças e elas se encaixam. A estrutura é idêntica, cena celeste, abre-se lá o tabernáculo, se vê alguma coisa no céu, em seguida os 7 anjos começam a tocar as 7 trombetas. Aqui é muito parecido. Cena celeste, santuário aparece, abre-se o santuário, louva-se o Deus vitorioso, enaltece-se a glória do Cordeiro, em seguida os 7 anjos começam a derramar as 7 taças na terra. Mas ao mesmo tempo em que essas duas séries de 7 trombetas, 7 taças, são paralelas, também há progresso, um interessante progresso. Porque se você lembrar, nas 7 trombetas, a destruição atinge apenas 1/3 do verde, das águas, água doce, dos astros, 4 trombetas para os elementos naturais, 3 trombetas para os homens ímpios. Aqui não é 1/3. As trombetas destroem, as taças destroem tudo. É 100%. E há uma leve inversão. Porque havia 4 trombetas para os elementos naturais e 3 para os homens. Aqui inverte. 3 para os elementos naturais, 4 para os homens. O objetivo literário é mostrar a intensificação do juízo de Deus. Ele vai se intensificando cada vez mais nesse mundo até chegar a ser pleno. A cena de preparação, portanto, fala, verso 5, de abrir-se o céu, o santuário, o tabernáculo, o testemunho, e aí os 7 anjos, que têm os 7 flagelos, saem desse santuário, vestidos de linho puro, resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. E aí um dos 4 seres viventes, que representam a própria criação, entrega para esses 7 anjos as 7 taças de ouro, diz aí. Quer dizer, um material belíssimo, certo? Taças de ouro, mas olha o que está dentro. Cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. E o texto diz que então, agora, nesse momento, a situação é irreversível. Os 7 anjos precisarão derramar as 7 taças. Porque o próprio santuário celeste fica interditado enquanto eles não fazem tudo. É isso que diz aqui no versículo 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder, uma reminiscência de Isaías 6. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A intenção literária aqui do autor é mostrar a premência do juízo final, ou do juízo de Deus, nessa parte final da história. Aqui nós estamos em mãos, portanto, com a descrição desse período final, dessa grande história que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Vejamos então os 7 flagelos e preste atenção que a primeira parte diz respeito aos elementos naturais e a segunda parte diz respeito aos homens. Verso 1 do capítulo 16 diz: Ouvi vinda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. O primeiro flagelo atinge os homens portadores da marca da besta. Um tipo de doença. Ele não explicita aqui exatamente o que, mas é ainda uma espécie de doença física. Ainda há um elemento de natural nessa destruição, ainda que seja uma doença, uma úlcera maligna. Veja que isso não se destina aos crentes. Os crentes são alvo das tribulações, das perseguições, mas não são alvo
dos flagelos de Deus. Esses são destinados apenas aos homens que têm a marca da besta. Não a um grupinho de homens no fim dos tempos, mas a homens em toda a história, porque em toda a história, desde a ressurreição de Cristo, os homens têm sido marcados com a marca da besta. Aí começam os flagelos naturais. Diz aqui, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Se lembrarem, lá quando se falava das trombetas, apenas 1/3 das criaturas marinhas morria. Aqui ele diz, morreu todo ser vivente que havia no mar. O próximo flagelo, derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouviu o anjo das águas dizendo, tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Há uma espécie de defesa da justiça de Deus por parte dos anjos. Ao ver essa destruição total, uma destruição que atinge o mar e a água doce, e é uma destruição completa, os anjos saem em defesa da justiça de Deus, dizendo, isso que tu estás fazendo, Senhor, é justo. Essa destruição toda que tu estás impondo sobre a terra não é extrapolar funções, porque é uma resposta aos atos humanos. E um dos atos aqui, é preciso lembrar que os contemporâneos de João estavam sofrendo muito. Verso 6, derramaram sangue de santos e de profetas. Ou seja, Deus está vingando, através destes flagelos, o derramamento do sangue dos profetas, dos santos. Lembram-se no 5º selo, lá ainda na segunda das 7 sessões, quando as almas dos decapitados lá no céu clamavam diante de Deus, dizendo, até quando, Senhor, soberano, justo, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foi dito para elas, repousem, descansem. Aqui chegou a hora de Deus vingar o sangue dos profetas, o sangue dos santos, em toda a história. Mas também no período final, quando mais uma vez deve-se esperar que os verdadeiros cristãos sejam lançados diante das autoridades, acusados, julgados e mortos. O fim dos tempos não aponta para um período de paz e conforto para a igreja. Infelizmente não. Aponta para um período de dura perseguição, de terrível sofrimento, ao qual boa parte da igreja, por assim dizer, hoje em dia, não está preparada para enfrentar. Porque tem sido iludida com um falso evangelho. Com um evangelho que promete mundos e fundos. E, portanto, pessoas iludidas por um falso evangelho não estão preparadas para aguentar as perseguições, para aguentar as tribulações. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que ensina o cristão a não amar a própria vida.
é aquele que ensina o cristão a estar preparado para enfrentar o que for necessário pela causa de Cristo. O verdadeiro evangelho diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Só quem crê no verdadeiro evangelho está preparado para enfrentar o que há de vir. Próximo flagelo é aquele que mescla uma destruição em relação a um elemento natural, que é o sol, mas o efeito agora já se faz presente sobre os homens. Diz: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com o intenso calor. E se arrependeram? Não. E blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. No Brasil, por esses dias, tenta-se ressuscitar aí as crenças, nos ídolos mortos. É interessante que também no Apocalipse é mostrado em outras partes esse apego do homem aos seus ídolos. Que não veem, que não cheiram, que não ouvem, que não podem andar porque têm que ser carregados, que nem conseguem parar em pé sozinhos, que se um vento bater, cai. Mas o Apocalipse mostra, dizendo, especialmente nas sessões finais, na próxima, quando descrever as destruições de Deus, e eles não se arrependem das suas idolatrias, não se arrependem dos seus ídolos, não abandonam suas estátuas de pedra, de barro, de pau, de ouro. Não abandonam. Continuam apegados, coração arraigado no pecado e blasfemando do verdadeiro Deus. Que triste é ver uma humanidade assim. Cada vez mais apegada ao seu próprio pecado. Cada vez mais apegada à sua corrupção, à sua idolatria. Levando bomba de Deus. Flagelo de Deus, juízo de Deus. E não adianta. Não se arrepende. Quarto flagelo mostra a dureza de coração desses homens impenitentes que se recusam a se dobrar diante do Deus Todo-Poderoso e continuam na dureza dos seus corações. Mas vejam até onde vai a dureza do coração, porque o quinto flagelo mostra a preparação aí, e o sexto também, para a inimizade que cresce no coração do homem. No quinto flagelo diz: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e se arrependeram? Não. E blasfemaram o Deus do céu, por causa das suas angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Mais um flagelo terrível, agora esse diretamente, ele diz aqui, sobre o trono da besta. Ou seja, é aquela hora final do juízo de Deus, em que de fato o Senhor vai esmagar o anticristo, o falso profeta e todos aqueles que estão com ele. E mesmo assim, apesar do tormento, apesar das trevas, apesar de remorder a língua por causa da dor que sentem, continuam
blasfemando de Deus. Veja como vai crescendo, ao mesmo tempo que cresce o juízo de Deus, cresce a indisposição humana para com Deus. No sexto flagelo, os homens querem guerrear contra Deus. Agora eles não querem mais só blasfemar. Agora eles querem brigar, lutar contra Deus. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascimento do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Parênteses, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Fecha parênteses. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. E finalmente, chegamos à parte do Apocalipse que descreve a famosa batalha do Armagedon. Já devem ter visto tudo que é história, ou ficção, ou fantasia a respeito desta batalha, que só quer demonstrar uma coisa: até onde chega a rebelião do ser humano, até onde vai suas atitudes blasfemas. Que pensarmos que poderia haver uma batalha entre exércitos humanos e exércitos celestes, para mim soa uma coisa meio ridícula, né? Meio insensata. Tanques de guerra, aviões, o que será? Vão apontar para o céu os foguetes? Para onde que os mísseis vão ser disparados? Para atingir anjos, para atingir... Nós não devemos ver essas coisas literalmente. Nós não devemos tentar imaginar essas coisas como se fossem eventos de uma história terrena. O objetivo da descrição aqui é mostrar até que ponto chega a rebelião humana. Sofrendo todos os juízos de Deus. Recebendo todas as pancadas divinas. Blasfema, blasfema. E como que ainda diz agora, se possível, gostaria de brigar com Deus. Gostaria de enfrentar Deus no campo de batalha. De fazer guerra. É loucura. Mas a idolatria, a Bíblia diz que é loucura também. Porque só alguém louco pode adorar estátua de pau, de pedra, que não anda, que não fala, que não vê. É a cegueira. A cegueira que cai sobre os homens, a mesma das estátuas, porque o texto bíblico diz no Salmo 115, se tornem semelhantes a eles aqueles que os fazem e os que confiam. Ou seja, eles não veem, eles não falam, eles não enxergam. Quem adora, quem confia, segue por esse caminho. Não vê, não fala, não enxerga. Vai ficando cada vez mais cego, mais endurecido, mais sem condições de ver as coisas claramente. A palavra Armagedon, ou a montanha do Megido, ou também conhecida no Antigo Testamento como o Vale do Megido, é aquela região, é aquele lugar que está descrito em Juízes, capítulos 4 e 5, quando o povo de Deus era insignificante diante dos seus inimigos. O povo de Deus era um exército pequeno em comparação com o exército do mundo. E então Deus agiu. E Deus deu a vitória ao seu povo quando tudo parecia perdido. Quando parecia não haver a mínima chance de vitória para com o povo de Deus. Mencionar aqui o Armagedon quer dizer apenas isso. Quando tudo parecer perdido.
quando parece não haver esperança para a igreja, quando parece que o mundo chegou ao limite da maldade, ao limite da petulância, ao limite da idolatria, ao limite das atitudes blasfemas. É nessa hora que Deus vira o jogo, que Deus destrói os inimigos. É nessa hora que Deus livra a sua igreja, que Deus resgata o seu povo e que Deus dá a vitória final ao seu povo. A menção aqui aos reis que vêm do Oriente, alguns comentaristas entendem que é uma figura de linguagem querendo evocar o poder daqueles reis antigos aos quais mesmo os romanos temiam naqueles dias. Porque embora Roma tivesse avançado bastante para o Oriente, com muitas vitórias, quando conquistou a área anteriormente ocupada pelos impérios que foram sucederam a Alexandre, e portanto Roma foi bastante para o Oriente, mas sempre ficavam tribos mais para o Oriente, e que eles nunca conseguiam vencer completamente. E então a ameaça do Oriente para os cidadãos que viviam na Roma imperial era sempre uma coisa presente. Esses reis que vêm da além do Eufrates, então seca-se as águas do grande rio Eufrates, quer dizer, para preparar a invasão, para preparar a vinda destes exércitos. Ao mesmo tempo, o texto descreve quem está motivando isso, porque diz que há 3 espíritos malignos que agem saem da boca, diz aí, do dragão, da besta e do falso profeta. É um sentido de que sair da boca, quer dizer, parte da palavra deles. Tem a ver com o ensino deles, um ensino maligno, mas que convence os homens, que faz com que os homens se tornem cada vez mais rebeldes contra Deus, ao ponto de chegar nessa situação final de querer lutar, de querer guerrear contra Deus. Porém, o 7º flagelo chega rápido e põe fim a tudo. Mas há ainda no 6º flagelo um parênteses interessante no meio dessa história que parece quebrar a história. Porque após dizer que então, no versículo 14, eles se ajuntam, os reis do mundo inteiro, e se ajuntam para a peleja do grande dia de Deus, e vai dizer no 16 que então é nesse lugar chamado simbolicamente Armagedon, há um parênteses interessante no meio dessa história, e esse parênteses é mais importante do que tudo mais. Porque é aquele velho aviso para a igreja. Eis que venho como vem o ladrão. Não é o dragão aqui falando. Não são os espíritos que saem da boca do dragão, do falso profeta, do anticristo. Mas é Cristo falando. Quer dizer, no meio de toda essa tormenta, no meio de todo esse mal, no meio de toda essa perseguição, de todas essas mortes, de todo o crescimento do mal da sociedade, o Evangelho continua com sua voz sendo proclamada, erguida. E Jesus dizendo, eu venho. Mas ninguém sabe quando. E se ninguém sabe quando, todos têm que estar preparados o tempo todo. Eis que venho como o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Uma vez eu ouvi uma história de algumas irmãs de uma outra denominação que queriam guardar tão literalmente esse versículo que eles diziam que elas tomavam banho de roupa. Entravam no chuveiro sem tirar a roupa. Por quê? Porque se Jesus voltar, aí eu vai me encontrar nu. Então, tomava banho de roupa. Estava tentando guardar literalmente isso aqui, né? Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Mas aqui não é vergonha física. Aqui é vergonha moral.
E a vergonha moral só é cobrida com as vestes da justiça de Deus. Roupas humanas não cobrem isso. Assim como as folhas de Adão e Eva não cobriam a vergonha deles. Mas as roupas que Deus fez de peles de animais, essas cobriam. Porque eram roupas divinas. As roupas que Deus fez para nós. Ou seja, isso aqui, mais um simbolismo, o simbolismo da justiça de Cristo, que é colocada sobre nossa vida. O que ele está dizendo é, cuida bem desta roupa. Essa roupa tem que estar limpinha. Essa roupa tem que estar perfeita. Porque é com ela que você entra na festa. E sem ela, você fica de fora da festa. Da festa do retorno de Cristo. Esse parênteses é extraordinário. Jesus dizendo, não se deixe contaminar pelo mal. Não se deixe contaminar pelo pessimismo. Sim, as coisas vão de mal a pior nesse mundo. Mas guarda suas roupas. Mantenha na sua vida a justiça de Cristo. É só pela fé, obviamente, que nós somos justificados. Portanto, é continuar crendo. Portanto, é continuar crendo no Senhor Jesus. E continuar sendo vestido com esta roupa que garante a nossa entrada nas bodas do Cordeiro, que vão ser celebradas no capítulo 19. Pois bem, vemos agora o último dos 7 flagelos, diz o verso 17. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar. E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, acabou, feito está. É uma expressão de fim. Mais uma vez, o mundo foi levado ao seu fim. Eu insisto, se o Apocalipse fosse um livro para ser lido assim, cronologicamente, esse aqui já é o 5º fim do mundo. Né? Haja mundo para acabar. Deus não vai destruir o mundo 5 vezes, ou 7, como nós veremos até o fim. Ele está recapitulando a história. Ele está recontando a história. E mais uma vez, chega ao seu fim. Feito está. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Mais uma benção a Babilônia. Lembra do domingo passado que eu falei aqui? Ele ainda não nos apresentou Babilônia. Ele só vai apresentar Babilônia na 6ª sessão. Mas na 4ª já disse, ela cai. E na 5ª ele diz, ela vai beber do furor da ira de Deus. Ou seja, aqui está algo ruim, né? Antes de apresentá-la, ele já diz 2 vezes, ela é terrível e por isso tem que ser destruída. E será. Garantia total. Essa Babilônia, Deus lhe dará o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Ou seja, destruição total. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada com pedras que pesavam cerca de 1 talento. Aproximadamente 60 quilos. As pedrinhas bem reforçadas. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens se arrependeram? Não. Blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Mesmo no último instante, mesmo no fim do fim, ainda assim, depois de toda a pancadaria, eles não estão arrependidos. Queridos, arrependimento é um dom da graça de Deus. Se você o tem, levante suas mãos aos céus e glorifique ao Senhor. Porque não é da nossa natureza nos arrependermos. Não é da nossa
natureza pecaminosa fazer isso. Se Deus lhe desse condições de ver o inferno, eu espero que Ele não lhe dê essas condições. Mas se você pudesse, de alguma maneira, ver por um telão e enxergar um pouquinho do inferno, ou do futuro lago de fogo que vai engolir o inferno, se você pudesse ver as pessoas que estão lá, você veria tudo, menos uma coisa: arrependimento. Você não veria arrependimento. Estão lá e estarão lá, sofrendo tudo que é tormento. Mas o coração ainda é o mesmo de sempre. Arrependimento é um dom especial de Deus. Algo extraordinário, pouco valorizado pelo mundo. Aliás, o mundo considera quem se arrepende fraco, né? Estão os artistas na televisão, sempre pergunto para eles: você se arrepende de alguma coisa que você fez? Não. Dizer que se arrepende é sinônimo de fraqueza para o mundo. Não, faria tudo de novo. Não é da natureza humana se arrepender. Por isso, veja, 4 flagelos. Continuam blasfemando. Não se arrependem. Continuam blasfemando. Não se arrependem. Se reúnem para brigar com Deus. Não se arrependem. Até no último instante, pedras de 60 quilos caindo sobre eles. Não se arrependem. Isso nos faz ver o que é a natureza humana. E qual é o estrago que o pecado produziu na vida dos homens. E qual é o estado de separação, de distância de homens não regenerados para com Deus. Isso é triste. Isso é profundamente triste. E, no entanto, é a grande realidade. Não se engane. Não estamos falando aqui necessariamente de assassinos seriais. Não estamos falando aqui necessariamente de matricidas. Estamos falando de pessoas comuns, que até parecem boas, que até parecem justas, mas não se arrependem, não se arrependem. E quando sofrem os flagelos, blasfemam. Mais uma vez, eu insisto, nós precisamos louvar e admirar ao Senhor por sua graça, por nos ter dado o dom do arrependimento. Os juízos de Deus são justos. Os juízos de Deus são verdadeiros. Ele é o Rei das nações. Quem não temerá o teu nome? Há algum louco que não fará isso? E, infelizmente, as trombetas mostram que o que mais há são loucos assim. Cabe aos crentes, a cada dia, buscar o verdadeiro arrependimento. Aqui está a lição central para nós nesta passagem. Com o tempo parece que nós já não ligamos mais para os pecados que nós cometemos. Com o tempo nós vamos deixando para depois aquele momento de confessar ao Senhor os nossos pecados. Como eu brinco, nós vamos pecando no varejo e pedindo perdão no atacado. Se eu fiz alguma coisa, Deus me perdoa. Grande dádiva de Deus para o seu povo é o arrependimento. Façamos uso disso. Porque é Ele que nos aproxima de Deus. É Ele
que nos livra dos flagelos de Deus. Curva sua cabeça e feche seus olhos. E ore ao Senhor nesse momento. Talvez há coisas, sim, claras na sua vida, das quais você deve se arrepender. E agora é o momento, agora é a hora para fazer isso. Por que não? Confesse ao Senhor. Abra seu coração diante do Senhor. Não esconda nada, até porque é tolice, Ele vê tudo. E acima de tudo, creia no perdão. Porque o perdão é real. Se o arrependimento é verdadeiro, o perdão é real. Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó Rei das nações. Nós tememos sim o teu nome, Senhor. Nós trememos diante do Senhor, sim. Nós não temos vergonha de dizer o quanto somos falhos. Nos arrependemos, ó Deus. E perdoe-nos se tantas vezes o nosso arrependimento não é tão sincero, tão profundo ou tão forte quanto deveria ser. Concede-nos, ó Deus, arrependimento verdadeiro. Ó Rei das nações, não permita que nossos corações se endureçam, se tornem insensíveis. Ao contrário, Senhor Deus, concede-nos verdadeiro e sincero arrependimento, para também termos o pleno perdão. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.